Glória a Deus. Queridos, agora sim, vamos lá. Apocalipse capítulo 1, versículo 4. Esse tem sido o texto principal da nossa série de mensagens. Você tem visto aqui esse trono, a palavra de Deus, o trono, a coroa, o cetro que representa a autoridade do rei. E nós entramos em uma série de mensagens nesse ano de 2019, chamada Domingo dos Reis, tanto de manhã como à noite. Então nós decidimos aprender com os reis a reinar. E a Bíblia é um livro tão maravilhoso que ela não omite de nós nem os acertos e nem as faltas, os erros dos grandes homens de Deus da Bíblia, inclusive os reis. Quando a gente lê a Bíblia, nós percebemos e podemos aprender o que é que nós devemos fazer e o que é que nós não devemos fazer, o que é que nós não podemos fazer. Por quê? Porque tem gente que fez e deu certo, e tem gente que fez e deu errado. Por isso que no Novo Testamento, em Hebreus 12, a Bíblia diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, e por conta dos exemplos que nós temos na palavra de Deus, nós temos que deixar o pecado que tão de perto nos rodeia, tudo que é embaraço, e correr a carreira que Deus tem proposta para nós, olhando para Jesus. Diga glória a Deus, gente, Ele é o nosso alvo. Esse tem sido o nosso texto base para esta série de mensagens. Apocalipse, capítulo 1, verso 4, diz assim, você pode ler comigo? Do 4 até o 6. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, que coisa linda, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele a glória e o poder para todos sempre. Amém, amém. Toda honra, toda glória seja dada a Ele. É verdade, Ele fez de nós reis, Ele fez de nós sacerdotes, e se somos reis, Ele é o rei dos reis. Se somos senhores com S minúsculo, Ele é o Senhor dos senhores. É na presença dEle que nós devemos viver. Quando a gente fala de um reinado, eu não estou falando só da parte daquele entendimento que normalmente eu venho falando, eu venho citando aqui esses domingos, o entendimento de que reinar é estar sentado no trono, né? E aí só os servos se dobrando, jogando assim uma uva na boca do rei, e o rei manda e desmanda. Esse é o bônus. Mas essas mensagens, ela tem mostrado, apontado para nós o ônus. Existem responsabilidades que cabem a um rei, e nós temos estudado nesses domingos responsabilidade. O que é reinar? O que a gente precisa fazer para que o nosso reino não seja transferido a outro, e mais do que isso, para que a gente marque de forma positiva o tempo que Deus tem nos dado para reinar. Deixa eu explicar isso melhor para você. Na semana passada e retrasada, eu dei um exemplo, volto a dar aqui, para a gente ter uma base boa e construir a mensagem em cima desse entendimento. Existem coisas que são intransferíveis na vida do crente. Vou te dar um exemplo. A gente até leu 2 Samuel 11, verso 1, é o capítulo que fala da queda do rei Davi, quando ele cai. E naquele capítulo, o capítulo começa dizendo que era a época em que os reis saíam à guerra. Você lembra disso? Era a época em que os reis tinham um dever. Qual era o dever? Ir para a guerra, batalhar, guerrear. Esse é um dos deveres do rei. Rei que é rei, vai para a guerra. Rei que é rei, batalha. Mas o texto diz que Davi ficou em casa e mandou o comandante dele para a batalha, o Joabe, que era o chefe do exército dele. Então ele transferiu a responsabilidade que era dele
personalíssima. O que é um ato personalíssimo? Ninguém pode te representar. Quando um ato é personalíssimo, você não pode mandar outra pessoa fazer por você. Exemplo, criar filho. É tarefa de pai, tarefa de mãe. A escola onde você matriculou os seus filhos, a gente escolhe porque ela contribui demais. Mas nós não podemos transferir a responsabilidade da criação dos nossos filhos para os nossos professores da escola. O mesmo, a tia da escolinha contribui demais na escola dominical, na igreja. Agora, a responsabilidade de criar os filhos não é da tia da escolinha, ainda é do pai, ainda é da mãe. E quando nós terceirizamos, enviamos outro para batalhar uma batalha que é personalíssima, a gente tem problema. No caso de Davi, ele caiu e ali começou a queda dele. Está dando para você entender? Então, reinar tem os seus deveres, as suas batalhas. Reinar tem as suas responsabilidades. E o que a gente tem explorado nas mensagens aqui aos domingos são essas responsabilidades de reinar. Em Atos, no capítulo 1, vamos ler esse texto? Atos 1, 8. Atos 1, 8. Texto que eu amo demais, toda vez interessante. A Bíblia é um livro fantástico. Você gosta de ler a Bíblia? Eu e mais 3 aqui, ó. É bom demais, gente. A gente lê a palavra, Deus fala muito ao coração da gente. E é interessante que você lê uma vez, Deus fala, você lê 2, Deus fala. Não existe esse negócio de, esse texto eu já sei, dele não sai mais nada. Não existe isso. Quanto mais você lê, quanto mais você medita, quanto mais você mastiga aquela palavra, medita naquela palavra, mais Deus trata com a gente, mais Deus fala com a gente. Amém ou não amém? Esse é um texto assim. Vamos ler comigo? Vamos lá, igreja de Jesus? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, ou o poder do Espírito Santo. Gente, está no futuro, mas na verdade nós já recebemos, porque nós estamos lendo Atos 1, em Atos 2, o dia de Pentecostes se cumpre, o Espírito Santo desce, por isso está assim, recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, mas já veio, e uma vez tendo vindo o Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra, ou seja, em qualquer lugar onde você for. Você nasceu para ser uma testemunha, inclusive o Espírito Santo de Deus lhe foi dado, você foi cheio da presença do Espírito Santo, para que você fosse uma testemunha de Cristo. Amém ou não amém? Vamos de novo. O Espírito Santo desceu sobre a sua vida, te encheu de virtude e de poder, para que você testemunhasse o Senhor. Quando a gente fala de testemunhar Deus, normalmente quando a gente fala, fulano é uma testemunha, por quê? Porque ele viu alguma coisa, porque ele presenciou um fato, e ele pode falar sobre aquele assunto com propriedade, isso acontece num julgamento, por exemplo. Mas nós aprendemos que o que conta de verdade no Evangelho, mais do que palavras, são atitudes. Deixa eu te contar uma coisa que eu tenho percebido nesses dias de santificação. Começamos um propósito aqui com alguns na igreja, abrimos para todos vocês participarem, e cada dia é uma tarefinha. Tem umas tarefinhas tranquilas, tem umas tarefinhas chatinhas, depende muito da carne, depende muito da carne do ser humano. Teve um dia, por exemplo, que nós recebemos esses 12 dias de santificação, para você saber, você que não está fazendo, recebemos uma tarefa de falar com alguém cri-cri. Difícil. Irmão, eu que preparei. E aí na hora que eu ouvi, eu falei assim, pastor, não tem ninguém? Tem, irmão, tem uma lista. E a Bíblia diz que a gente tem que amar o nosso próximo como a nós mesmos, mas fala sério, tem cada próximo. E tudo vai depender muito da sua carne e da sua proximidade com o Senhor. E nós queremos quebrar isso, né? Nós queremos viver isso, nós queremos andar de acordo com a palavra de Deus. E tem tarefas que são muito simples. No dia de hoje, por exemplo, acho que foi ontem que eu ouvi isso. No dia de hoje, use de gentileza com alguém. Acho até que foi a mensagem do Eutico.
O Eutico foi aquele jovem que dormiu no terceiro andar quando Paulo pregava. Você vê que nem sempre o problema é o pastor. Paulo estava pregando, o homem escreveu 90% do Novo Testamento, e não é que o menino dormiu, um jovem dormiu, e dormiu na janela, no terceiro andar. Vê se é um lugar para dormir. Resultado, deu uma pescada, dormiu, caiu do terceiro andar, está na Bíblia e morreu. Caiu lá no chão e morreu. Se fosse os pastores que eu conheço, já ia usar desse fato para dizer, está vendo? Vai dormir no meu culto? Olha aí, morreu, para aprender uma coisa, ninguém vai dormir no meu culto, é plantar um terrorismo já. Paulo não, Paulo desceu do terceiro andar, já fala muito comigo, que a gente é bom para julgar as pessoas que estão dormindo em pecados, dormindo na fé, que estão morrendo na fé. A gente é bom para apontar o dedo no alto do terceiro andar. Está vendo? Isso é que dá, esse povo não presta. Mas a gente tem que descer, irmãos. Paulo desceu. Paulo não orou pelo jovem, Paulo deu um abraço nele e a vida voltou para o garoto. Quer dizer que tem abraço que ressuscita pessoas. Tem gente que é fácil abraçar, mas tem gente que você tem que pedir graça. Você tem que dizer, Senhor, eu vou em nome de Jesus. Você vai, meu Deus, me dá força. E isso é um gesto de gentileza, ele vem ungido por Deus para ressuscitar pessoas. Essa acho que foi a tarefa de ontem, nesses dias de santificação. Mas é uma coisa muito simples. O que eu percebo ao longo desses dias de santificação, é que às vezes as pessoas, mesmo dentro da igreja, estou falando dentro da igreja, elas desejam assim uma tarefa mais espiritual, mais profunda. Não, pastor, mas eu pensei assim que seriam, 24 horas de oração, e aí nós vamos orar 24 horas assim, jejuando, não pode comer, não pode beber, assim, secando, pastor, para a glória de Deus. Isso também existe, o jejum completo, pelo amor de Deus, nada contra isso. O que eu estou dizendo para você é que pequenas atitudes fazem muita diferença em um processo de santificação, e eu percebo que nem sempre a igreja entende isso. É interessante como as pessoas acham que dá para ser crente, dá para ser do Senhor. Não, mas eu venho na igreja, eu oro, eu sou dizimista, eu sou ofertante, inclusive o meu dízimo é tão grande, eu faço isso, eu faço aquilo outro, mas eu não tenho paciência com meu marido, eu não tenho paciência em casa, eu não tenho paciência com ninguém. Alguém vai dizer, ei, bom dia, au. Você diz, cara, de onde é que você veio? Mas eu estou em processo de santificação. Mas como é que é esse negócio? São detalhes que fazem a diferença. O que eu quero dizer para você é que a prática vale muito mais do que palavras. Muito mais do que palavras. Vou falar de novo. O que você faz interessa muito mais do que o que você fala, o seu discurso. Jesus vai criticar os fariseus, dizendo para eles, vocês são hipócritas. Gente, façam tudo que eles mandarem vocês fazer, mas não façam o que eles fazem. Porque eles falam uma coisa e vivem outra. E se tem uma coisa que Deus sabe, entristece, dá raiva em Jesus, olha o que eu estou falando, é forte, é a hipocrisia de um discurso incoerente com uma vida de prática. Eu vejo na Bíblia Jesus perdoando adúltero, ladrão. Olha o Zaqueu desce, vou dormir em sua casa. O cara passava a perna em todo mundo. Eu vou devolver. Jesus hoje veio salvação dessa casa. A mulher pega em adultério, levada diante de Jesus, vai. Eu também não te condeno, vai, não peques mais. Jesus perdoa cada tipo de gente, mas o hipócrita, o que tem um discurso incoerente com a vida dele, esse Jesus dava no meio dele, irmãos. Não tinha conversa com Jesus. Ele olhava e examinava já o coração da turma, e era cada atravessada que Jesus dava nessa turma. E você disse, mas gente, parece que Jesus é um Jesus até diferente, porque tinha uma coisa que dava náusea, e ainda dá, eu acredito nisso em Cristo, é uma vida incoerente, com um discurso A e uma prática B, C, D, E. Isso impede a gente de ser uma testemunha de Cristo, porque Deus nos deixou aqui na terra, depois de termos um encontro com Ele, para a gente levar o máximo de gente que a gente conseguir para o céu. Agora é hora que você fala amém, tá? Vamos falar de novo. A gente vai treinando, né?
Deus deixou a gente aqui na terra depois de um encontro que você teve com Jesus. Quem teve um encontro com Jesus aqui, sua vida é dele, não é? Então agora você entregou a sua vida para Jesus, agora você está salvo, você é de Cristo, você é do Senhor, você vai morar com Ele eternamente. Por que você está aqui ainda? Para você levar mais gente junto com você para o céu, amém ou não amém? Se fosse só salvar você, você aceitou Jesus, Jesus já tira você, mas você ficou porque Ele quer usar você. Como é que Ele pode usar a gente? Ele só vai conseguir usar a gente se nós tivermos um discurso coerente. Irmãos, e o que converte, chama a atenção das pessoas, não é muito o que a gente fala, não. É o que a gente faz. É o que a gente faz. Você pode sair da igreja, lá no seu serviço, você fala assim, não, eu vou na igreja, eu sou crente. Mas na hora que tem um cambalacho e você está no meio, você assim, é o crente lá da igreja, lá. Por isso que eu não sou crente. Todo mundo faz, mas se você fizer, você está frito. Porque o seu discurso é diferente. E aí eles veem na sua vida incoerência. Aí na hora que você quer falar assim, gente, vocês precisam ir para a igreja, vocês precisam de Jesus, eu vai dizer assim, não, você não tem moral para ser uma testemunha de Cristo. Por quê? Porque há uma incoerência no seu estilo de vida. Vocês estão entendendo a mensagem? Quem está entendendo? Diga a glória a Deus. Há uma incoerência. Eu lembro que uma vez eu estava pregando aqui, e eu dei o exemplo da voadora ungida. Vocês conhecem a voadora ungida? A voadora ungida ficou muito conhecida. Eu estava aqui pregando e a Camila, eu não dei voadora nela não, viu, irmão? É um exemplo, pelo amor de Deus. Eu estava aqui, a Camila aqui do meu lado, a Camila, para quem não sabe, é minha esposa, né? Aí eu pregando aqui, eu disse assim, gente, vou dar um exemplo para vocês, vou dar agora de novo. Imagine que eu chegue aqui e diga assim, irmãos, atenção os homens casados da nossa igreja. Vocês devem amar e respeitar a esposa de vocês. E todo mundo diz, amém, porque a Bíblia diz isso. Amém? A Bíblia diz isso. Aí todo mundo, amém, eu recebo, é verdade. E é mesmo, a Bíblia diz isso. Só que aí eu estou terminando o culto, você nem saiu, eu digo tchau, e você está saindo, levantando para sair, e eu dou um grito com a Camila aqui, tudo imaginação. E dou uma voadora nela, em nome de Jesus. Bem aqui na frente. Você vai olhar, primeiro, provavelmente já vou sair daqui no camburão. A polícia já vai chegar. Mas imagine que eu não vá preso. Imagine que você ainda volta domingo que vem. Acho difícil. Acho difícil por causa do meu comportamento. Mas imagine que você volta domingo que vem. Aí domingo que vem eu digo assim, gente, vamos repetir aqui o que eu disse domingo passado. Homens, vocês têm que amar e respeitar a esposa de vocês. Gente do céu, é verdade o que eu estou dizendo? É de propósito, tem um veneno na pergunta. Tudo que eu estou falando é verdade. Por que você titubeou na resposta? Por causa do meu comportamento. O que eu quero dizer para você é que o nosso comportamento pode invalidar uma palavra mesmo sendo de Deus. Tem pastor que eu não escuto. Por quê? Porque eu conheço. Mas o que ele está falando é mentira? Não, é Bíblia. Mas não dá. Você sabe da vida do camarada. Você diz, desculpa. Não tem autoridade para falar. Não dá para engolir. Como é que eu vou ver esse cidadão? Está falando uma coisa, eu sei da vida do cidadão. Lá em Ribeirão Preto, contei uma vez para vocês, na região lá, nós tínhamos um pastor, eu pedi para ele assim, liga para mim, por favor, e vamos alugar uma chácara. Vocês lembram dessa história? Vamos alugar uma chácara para a gente passar com os pastores ali, fazer uma ceia de manhã, todo mundo tem um momento de comunhão e tal. Aí ele começou a ligar, e aí encontrou uma chácara, eu falei, não, a gente até aluga mesmo, já tivemos evento com os pastores aqui, na minha chácara e tal. Quanto que é? Ah, é tanto. Ah, tá, vamos fechar com ele. Aí está fechando com ele, no telefone, isso no escritório. Eu, esse pastor, no telefone, fechando com ele. E eu, não, vamos fechar com ele. Aí ele falou assim, tá, então vamos fechar contigo. Aí o cidadão do outro lado disse, não, se vocês precisarem de algumas meninas, fala para a gente. Aí o pastor na linha falou assim, sabe do quê? Não, se vocês precisarem de algumas meninas. Eu disse, não, você não está entendendo. É um evento da igreja, de pastor, a gente vai fazer uma ceia. Aí o cidadão do outro lado repetiu, entendi, se vocês precisarem de algumas meninas.
Aí, na hora que ele desliga, eu falei assim, não, pega essa não, essa eu não quero não, essa chácara aí eu não vou não, essa chácara é do mal. Aí ele vira para mim e disse assim, eu fiquei pensando, por que esse cidadão, dono dessa chácara, falou isso? Porque alguma coisa já aconteceu na chácara dele, envolvendo quem? Pastores. Aí eu fico pensando, alguém pode até falar de Jesus para esse dono dessa chácara, mas sabe quando é que ele vai numa igreja? Irmão, só se for uma intervenção, uma experiência, um milagre. Porque a figura de um pastor para ele ficou tão suja, tão maculada, que de um pastor ele ouvir o evangelho é muito difícil. Lembro de outro pastor contando uma história, estava em viagem, missão. Mas ele está dirigindo o carro dele, vou pregar em outra cidade, estava longe, quilômetros e mais quilômetros, aqui são milhas, né, distância da terra dele, e aí ele para num posto, né, e tem uma conveniência, tem um bar no posto, aí ele para no posto, sabe que não conheço ninguém mesmo, então, hoje eu vou beber cachaça aqui, hoje eu experimento esse trem. Aí chega no balcão e diz, me dá aí uma cachaça. Aí o camarada foi lá, pegou a cachaça, pôs no copinho, e falou assim, hoje eu experimento esse negócio aqui. Pastor. Aí ele dá aquele experimentada, faz aquela careta, que coisa ruim. Quero mais não, isso é muito ruim. Quanto é que eu estou te devendo? Aí o dono do balcão disse, então, para pastor é de graça. Mas você me conhece? Conheço, sim, minha mãe é da tua igreja. Lá na tua cidade, eu estava de férias, fui visitar minha mãe me convidou, e eu fui lá na tua igreja. Eu disse, como é que pode uma coisa dessa? Atos 16 diz que Paulo e Silas estavam presos meia-noite, cantando hino e louvores a Deus, e olha que frase, e os outros presos os escutavam. Você que não sabe, mas tem sempre um preso te ouvindo. E se não ouvir hinos e louvores, vai ser muito difícil você vê-los livres. Você falar de libertação para uma turma que na hora em que o negócio está complicado, não escuta, o discurso é incoerente com o estilo de vida, o evangelho fica maculado. Gente, quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Por isso eu quero começar lendo Tiago capítulo 1, verso de número 24. Vamos ler o 21, Tiago 1, 21, falando sobre a necessidade da prática da palavra de Deus. O segredo está na prática. Tiago 1, 21, diz assim, pelo que rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada. Então existe uma maneira certa de receber a palavra. A palavra tem que ser recebida com mansidão. Essa ministração que hoje você está recebendo, você tem que receber com o coração aberto, com mansidão. Não fica com a guarda, né, levantada, não, recebe a palavra enxertada na sua vida. Por quê? Porque ela é poderosa para salvar sua alma. E sede cumpridores da palavra. Olha aí, gente. E não somente ouvintes, enganando-vos com falso discurso. Quem só escuta e não pratica, se engana. Vamos de novo? Quem só escuta e não pratica, se engana. É lógico que se engana. Imagina uma pessoa que vai para a faculdade, vai estudar, e sempre tem essa turminha. Aí chega lá, quer saber de estudar nada, faz parte da turma da bagunça. Então lá o professor ensinando, está em outra coisa, mídia social, sai, falta, pula o muro, vai passear. No dia da prova vai pagar a conta. E no mundo espiritual, existe o dia da prova. Existe o momento dos testes, e na vida real, eles são surpresas. Momentos em que aparece uma batalha, e a matéria foi dada. O Senhor liberou uma palavra, tentou te preparar para o embate daquele dia. Mas se você não tiver com a matéria em dia, naquele momento, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? O desespero bate, a luta vem, e o coração amolece, adoece na presença de Deus. Mas o Senhor sempre tenta nos mostrar, avisar, enxertar no nosso coração a palavra.
ela é poderosa para salvar nossa alma, gente. Diga glória a Deus, ela é poderosa para mudar a nossa vida. Só que essa palavra só funciona se for vivida, praticada. Então nós entramos agora na igreja, domingo, hoje de manhã, acho que hoje é 20 de janeiro de 2019, fica gravado para os outros anos. Eu sei que a palavra de Deus ultrapassa o limite do tempo, do espaço, então onde quer que a pessoa esteja ouvindo, ela tem poder para continuar funcionando, agindo. Mas no dia de hoje, você vai receber, e está recebendo agora, uma informação preciosíssima pela palavra. E aí de informação, eu acredito até que a gente está bem. Onde é que muita gente peca, erra, falha? Na prática. A informação eu tenho. Em outras palavras, eu sei o que precisa ser feito. O problema é que, na hora de fazer, eu sei que tem que perdoar. Quantas mensagens você quer ouvir sobre perdão? Você já sabe. Mas saber que tem que perdoar e perdoar são coisas totalmente diferentes. Amém ou não amém? Então é a prática. Saber não te traz o milagre. Fazer. Ter um estilo de vida coerente com as informações que você já recebeu na igreja, é que vai fazer do seu futuro um futuro diferente. Quem entendeu até aqui, diga amém. Então anota aí, gente, hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre como desfrutar de paz. Ah, Deus, quer paz? Quer uma vida de paz? Tem duas irmãs aqui que vou pregar para vocês, viu, irmãs? Como desfrutar de paz. Gente, passar por essa vida em paz é tudo de bom. E a ideia que a gente tem de paz é bem essa da figura, né, gente? A gente que está na Flórida, então, olha, faltou um coco ali do lado dele, né? Que paz. Normalmente a gente escuta, quando eu escuto alguém dizendo assim para mim, pastor do céu, lá em casa está uma paz. Eu entendo, claro, o que a pessoa quer dizer que está tudo bem, está tudo tranquilo, e normalmente as pessoas usam essa expressão para falarem sobre ausência de luta, problema. Pastor, não tem problema nesse momento, não tem batalha, não tem luta, então logo elas concluem, estou em paz. Mas é óbvio que não é dessa paz que nós vamos tratar, a gente precisa dar uma alinhada nesse texto. Lá no Evangelho de João, no capítulo 14, Jesus traz uma informação muito interessante e importante. João 14, 27. João 14, 27. Ele diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Mas o mundo dá paz? Dá, existe uma paz do mundo. Pastor, mas qual é a paz do mundo? Olha para mim. A paz do mundo é aquela assim, eu não preciso nem de ter Deus. Está tudo bem ao meu redor, então eu fico em paz. Deu para você entender? Essa é do mundo. Essa paz, ela está linkada, ela depende das circunstâncias que te cercam. Então é muito comum você perguntar para alguém aí, tudo em paz? Bom, está começando o dia, tomara que eu tenha hoje um dia de paz, mas a pessoa está falando de ausência de luta. Mas não é essa a paz que Cristo deixou, essa é a do mundo, essa depende do seu dia, depende do que você passar, depende dos levantes, depende das lutas, depende dos problemas, depende de uma série de fatores. Tudo tem que estar bem para você ficar bem, essa é a paz do mundo. Jesus vem e diz, olha, eu deixo a minha paz, a minha, e eu não vou lá dou do jeito que aí fora dá, do jeito que o mundo dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Mas pastor, como assim? Como é que ele dá essa paz? Pula para o capítulo 16, verso 33, capítulo 16, 33, olha o que Jesus diz agora, palavra dele, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. E aí logo em seguida ele diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus vem e dá uma informação importantíssima, ele diz, gente, paz não é ausência de luta.
Paz não é falta de batalha. Paz não é falta de problema. Problema todo mundo tem, inclusive Jesus traz uma informação dizendo: no mundo tereis. Ele não está dizendo, pode ser que você tenha, ele está dizendo, no mundo você vai ter aflição. Se você não tem, você é até esquisito. Jesus disse, era para ter. Claro que ninguém nunca me pediu, pastor, ora por mim, porque está tão em paz, eu queria aflição, aquela que Jesus prometeu. Ninguém pede isso. Todo mundo pede só a paz, livramento. Mas Jesus diz, no mundo vocês vão ter aflições. Mas eu disse essas palavras para vocês, disse Jesus, para que em mim vocês tenham paz. Para que eu seja o motivo da paz, do descanso de vocês. Diga glória a Deus. Tá, então como a gente está aprendendo com reis, os reis que passaram por essa terra, abra sua Bíblia em 2 Crônicas 15, e de uma maneira breve, prometo, eu quero apresentar a vocês um rei chamado Asa. Asa, olha o nome do rei, né? Asa. A princípio um rei bom, começou até bem. 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 1. Presta muita atenção na vida desse rei, Asa. Versículo 1 diz assim: então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: quem vai falar agora? O Espírito de Deus. Você lembra do início do texto? Veio o Espírito de Deus, usando alguém, mas o recado é do Senhor. Qual é o recado do Senhor? Ouvi-me, Asa, que era o rei, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscares, o achareis. Porém, se o deixares, vos deixará. Palavra dura, mas palavra verdadeira. O Senhor está com você enquanto você buscar ele. Ah, pastor, mas eu busquei a Deus e Deus não me abraçou. Impossível. Jesus diz que todo aquele que vier a mim e vir a mim, este de maneira alguma o lançarei fora. Mas nós temos ainda assim que ir a ele. Então, se nós buscarmos, nós vamos encontrá-lo. Essa é a informação. Só que olha o que segue agora o texto. E Israel, povo de Deus, esteve por muitos dias, olha a combinação, 3 coisas, sem, primeiro, o verdadeiro Deus, que mais? Sem sacerdote que o ensinasse, que mais? Sem lei, regra, palavra de Deus. Essa combinação é terrível. Nós não podemos viver sem estas 3 coisas. O povo de Deus, interessante, o povo de Deus estava sem Deus. Ah, mas dá, pastor? Pois é. Não faz muito sentido. Como é que pode? O povo de Deus, longe de Deus. Então o povo de Deus está sem o verdadeiro Deus, o povo de Deus está sem sacerdote que os ensinasse, e o povo de Deus está sem lei, sem palavra, sem direção, sem regra, sem mandamento, sem o que obedecer. Mas olha o que eles faziam, gente. Mas, quando na sua angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava, o que acontecia? O achava. Deus é bom, gente. Vai ser bom assim, lá na Igreja da Graça, hein? Olha, porque se Deus fosse assim igual eu, você já conversou com alguém que só liga para você por interesse? Gente, quando toca o telefone, você diz, Aí você fala assim, alô, aí começa assim, oi, deu uma saudade de você, assim, Aí você vai dando corte, saudade de você também, daqui a pouquinho vem um golpe. Não, estou aqui precisando, rapaz, de um negócio assim. Ah, então entendi, porque você lembrou de mim. Você imagina que tem gente que faz assim com Deus? Ah, Deus, estou aqui entrando na tua igreja. Senhor, como eu te amo, Senhor, mas olha, Senhor.
Daqui a pouco, eu fico pensando, é claro que a gente viaja um pouco, a gente fica imaginando, imagina se tivesse um telefone no céu, e quem que é? Oh, meu filho, lá na terra lembrou de mim, vou atender, vamos ver, aí ele tira o telefone assim, pai, o senhor é grande, olha que bonito, daqui a pouco vem um golpe, estou aqui, Senhor do céu, estou precisando, e vem uma lista de compra, mas Deus não abençoa, claro que Ele abençoa, pelo amor de Deus, a Bíblia chega a dizer que Ele é socorro bem presente na angústia, Ele é socorro presente na angústia. Tem gente que faz disso um estilo de vida, gente, presta atenção no que eu vou falar agora, isso é importante. Tem gente, tem crente na igreja, que o estilo de vida dele é esse, buscar a Deus na angústia, quando precisa, quando o cinto aperta. E o duro que eu vou falar uma coisa para vocês, que é verdade, é Bíblia, encontra. Porque Deus não pode negar-se a si mesmo, Ele vela sobre a palavra dEle, e Ele diz que quem busca, acha, quem pede, recebe, quem bate a porta abre. Ele encontra, acredite nisso, se fosse eu não dava não, se fosse você provavelmente também não. Você só lembra de mim agora? Pá, pode ligar o telefone. Mas Deus não é a gente, não é como a gente. Deus é bom, Deus é amor. Então o povo, meu Deus, longe de Deus, sem sacerdote, sem lei, sem Bíblia, sem palavra, eu não vejo nada. Mas quando o cinto apertava, essa turma virava crente. Essa turma buscava. E quando eles buscavam, eles encontravam. Esse é o estilo de vida de muita gente dentro da igreja. E eu não acho que erraria se dissesse da maioria das pessoas que frequentam uma igreja. Estou falando no geral. Esse é um estilo de vida da maioria. Precisei, Deus, me ajuda. Aí Deus vem e ajuda. Aí passa. Aí aperta. Deus. Aí passa. Aí aperta. Deus de novo. Passa. E assim, a vida de muitos é uma verdadeira gangorra. Parece o livro de Juiz, e veio fazer o que era bom, veio fazer o que era mal, veio fazer o que era bom, veio fazer o que era mal. Seria esse o estilo de vida mais correto para um cristão, irmãos? Penso que não. Eu penso que o problema desse estilo de vida vem agora, olha só, naqueles tempos, verso 5, não havia paz. Nem para quem saía, nem para quem entrava, mas muitas perturbações. O que acontece quando você decide levar um estilo de vida onde você busca a Deus apenas quando precisa dEle? É que você vai experimentar de momentos de alívio, mas não vai experimentar da verdadeira paz. Vocês estão entendendo, gente? Esse estilo de vida vai te trazer alívios momentâneos. Eu precisei, obrigado, tem até uma bênção para contar, mas daqui a pouco. A vida é uma vida de perturbação, uma vida de luta, uma vida de angústia. Mas precisa, Deus livra. E aí vem a angústia. Precisa, Deus livra. Não é uma vida de paz. E o rei Asa percebeu isso. É feliz uma pessoa que entra dentro de casa, você, pai de família, você tem que entrar hoje dentro da sua casa, meu Deus, identificar, por que quando a gente busca Deus aqui em casa, as coisas melhoram para a gente, e aí a gente fica fora, a gente se distancia do Senhor, das coisas de Deus, a gente fica sem lei, sem sacerdote, as coisas pioram. Vocês já não perceberam isso? Isso dentro de casa. Nós já percebemos. Então, por que a gente não... Vamos mudar esse negócio? Asa percebeu, como rei ele percebeu. A gente tem que ter esse diagnóstico, esse senso. Então, o que ele faz? Olha só, a atitude de um rei. Versículo de número 8. Ouvindo, pois, Asa estas palavras... E a profecia do profeta, filho de Obed, primeira coisa, esforçou-se e tirou as abominações da terra de Judá e de Benjamim
e como também das cidades que tomaram de Efraim. Primeira coisa, não existe vida com Deus sem esforço da nossa parte. Eu não estou dizendo que é o seu esforço, é o seu mérito que vai fazer a coisa, mas a ordem do se esforçar é muito clara. Existe uma contribuição, nós somos cooperadores com Cristo no projeto. Existe uma parte nossa aí, existe um esforço da sua parte, existe a necessidade de você ter uma vida de oração, leitura da Bíblia. E olha, acredite, irmãos, eu sou pastor, não é todo dia que você acorda assim, ai que vontade de orar, ai que vontade na igreja, hoje está tão gostoso, olha assim chovendo, que gostoso, Senhor, sair do edredom agora, para ir para a igreja, domingo de manhã, eu trabalho pesado o dia todo nessa terra, mas é muito gostoso, não é todo dia que você acorda assim não, irmão, tem dia que a carne fala, você merece um Netflix hoje, merece, e também é de Deus, chocolate quente é do Senhor. Aí você vai ouvindo isso na sua mente, uma guerra, e se você não se esforçar, você não vem, você não ora, você não lê a Bíblia, você não jejua, você não faz nada, irmão, porque a carne é fraca, não presta. Jesus disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, ela é fraca. E se você se deixar levar pelo que você quer, o seu eu, os seus desejos, você não faz nada espiritual. Você só faz o que é carnal. Esse fight, essa luta, a gente trava todo dia. E sem esforço você não vence, você precisa se esforçar. Amém ou não amém? Tem que ter esforço. O que mais que o rei faz? E renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Renovou o altar do Senhor. Nosso coração é o altar de Deus. Em 1 Reis 18, o profeta Elias faz um desafio e diz, o Deus que for Deus de verdade, ele vai responder por meio de fogo. Então os profetas de Baal oram, não vira nada. Quando ele vai orar, antes de orar, o texto diz que ele repara o altar do Senhor que está quebrado. Porque altar quebrado, irmãos, fogo não cai. E o Senhor tem nos prometido um batismo com fogo e com o Espírito Santo. Essa presença, a Bíblia diz no Novo Testamento que Deus é fogo consumidor. E quanto mais próximo do Senhor, melhor para nós. Mas o altar tem que ser renovado. Amém? Está renovado. Ele está fazendo uma faxina, está preparando o ambiente para uma mudança, para um estilo de vida mais coerente com a fé, com Deus que eles têm. O que mais que diz o texto? E ajuntou todo Judá, Benjamim, com eles os estrangeiros de Efraim, Manassés, Simeão, porque de Israel vinham a ele em grande número, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. Olha que bonito. E ajuntaram-se em Jerusalém, no 3º mês, no ano 10º do reinado de Asa, e no mesmo dia, ofereceram sacrifício ao Senhor, do despojo que trouxeram, 600 bois, 6.000 ovelhas, é a oferta que eles fizeram. Entraram, isso aqui é bonito, entraram no concerto de buscarem o Senhor. O que é concerto? Aliança, é um pacto. Entraram num concerto de buscarem o Senhor, Deus de seus pais, com todo o seu coração, com toda a sua alma, e de todo aquele que não buscasse o Senhor, Deus de Israel, morresse, desde o menor até o maior, desde o homem até a mulher. O homem foi tão sério, que ele era rei, né? Ele baixou um decreto. E tem uma coisa que eu vou ensinar para você que é pai, você que é mãe, você é rei na sua casa. Eu vejo às vezes pai tem uma luta, quantos anos tem esse menino? 10 anos, pastor, não quer ir na igreja, 10 anos? 10 anos, irmão, eu assisti o culto lá da minha mãe, minha orelha vermelha, 10 anos de idade. Aí você fala, eu gostava, eu odiava a igreja, mas eu dou graças a Deus, tem dia que o rei, vamos buscar Deus, você é o homem de Deus dessa casa, nós vamos buscar Deus aqui nessa família, essa família aqui vai buscar Deus. Agora não, pastor, aqui cada um faz o que quiser. Então a Bíblia diz, no último livro de Juízes, no último versículo do livro de Juízes, que na falta de um rei, exatamente assim, cada um faz o que quer. Você pode chegar em casa hoje e dizer assim, gente, eu identifiquei um problema na nossa casa aqui. Aqui, quando a gente busca a Deus, as coisas melhoram.
O problema é que a gente só busca Deus quando o negócio aperta. E nós vamos mudar isso aqui hoje. Você pode chegar em casa e fazer isso. A partir de hoje nós vamos buscar o Senhor. Quer as coisas estejam bacanas, tranquilas, ou não. Nós vamos fazer disso um estilo de vida da nossa família. Irmão, você acha que todo mundo... Satanás vai bater palma, estender um tapete vermelho para todo mundo ir na igreja, buscar Deus? Claro que não. Mas você vai ter que se esforçar. E na hora que você conseguir fazer disso um estilo de vida, tudo muda e muda para melhor. Você tem que ser um estilo de vida que vai ser coerente com o seu discurso, a fé que você afirma que tem. Olha o que esse rei faz. Claro, não vamos chegar nesse extremo. Quem não buscar Deus aqui vai morrer. É ruim, todo mundo buscou Deus, todo mundo ficou crente. O rei diz que sentença de morte para quem não buscasse a Deus. Mas olha só o que diz o texto, gente. E juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo, com trombetas e com buzinas. Agora olha que bonito. E todo Judá se alegrou desse juramento, porque com todo o seu coração juraram, com toda a sua vontade buscaram, e o resultado? O acharam. Mas pastor, qual a diferença? Porque se lá na angústia eles buscavam a Deus e achavam a Deus também, e agora aqui eles entraram num conceito de buscar o Senhor e acharam Deus. Qual a grande diferença? Lá eles buscavam quando precisavam, e faltava paz, tinha muita perturbação. E agora, lê o restante do texto. E o Senhor lhes deu repouso em redor. Claro, está falando da tranquilidade, e nós vamos trazer isso para o lado espiritual, porque quando você faz um concerto com Deus, quando você faz um pacto de levar uma vida com o Senhor, você passa a desfrutar de paz. Pastor, você está falando de ausência de luta? Não. Eu estou falando de um estado e um estilo de vida do qual você não depende do que acontece do lado de fora para ser feliz, para estar bem. Tem gente que não vai nem te entender. Você que vive em paz, você vai entender o que eu vou falar. Tem gente que vai olhar para você e falar assim: você é esquisito, né? Você não liga para as coisas. Eu disse, não, claro que eu ligo. Não, parece que você não está nem aí. Não, é que eu estou em paz. Mas eu estou orando. Estou falando com Deus, mas estou em paz. Ah, pastor, eu quero essa paz. Você sabe que essa paz, ela foi prometida e conquistada na cruz para nós? Isaías 53, 4 e 5 diz: verdadeiramente, Ele tomou sobre si dores, doenças, enfermidades, Ele levou sobre si. Contudo, nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Olha que bonito. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Ele morreu para você ter paz. Pastor, então cadê essa paz? Onde é que eu compro esse negócio? Dá um endereço, diga quanto que é, eu estou precisando desse negócio. Te dou o endereço, Filipenses, capítulo 4, não deixa de ser um endereço, né? Filipenses 4, 6 e 7, e nós vamos orar. Filipenses 4, versículos 6 e 7, diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Inquieto é falta de paz, né? Tribulado. Eu não sei vocês, irmãos, eu leio a Bíblia, eu tenho assim, minha intimidade com Deus, acho que todo mundo tem que ter a sua, mas eu tenho assim, umas conversas com Deus muito transparentes, sabe? Esse texto mesmo, eu quando descobri esse texto na Bíblia, eu falei assim: o senhor está de brincadeira, o que o Senhor está falando, o que o Espírito Santo está falando para a gente? Que você não pode ficar inquieto por nada, nada pode tirar a sua paz. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, vocês estão me ouvindo? Olha a pergunta: alguma vez na sua vida inteira, você já ficou inquieto? Pelo amor de Deus, um montão. Um montão. Provavelmente tem gente aqui inquieto hoje. Pastor, estou aqui, pastor, deixei o frango assando lá, pastor, vai demorar. Estou inquieto.
estou aqui, preciso de resolver um negócio depois do culto, tem que pagar uma conta amanhã, não tem dinheiro. Quieto. Tantas as coisas que acontecem do lado de fora, tentando roubar a nossa paz. Aí vem o Espírito Santo e diz, você não deveria ficar inquieto por nada. Mas como é que eu vivo assim? Que estilo de vida é esse? Como é que eu consigo alcançar esse padrão que parece, a grosso modo, numa primeira maneira de ver, inalcançável? Como que alguém pode viver numa terra como essa, cheia de conta para pagar, cheia de problema para resolver, sem perder a paz, sem ficar inquieto? E Jesus vem falar sobre isso em Mateus 6,25, quando ele diz, não estejais inquietos por coisa alguma, e manda a gente olhar para os passarinhos, irmão. Olha para os pássaros, não tem poupança, não tem conta para pagar, não tem armazém, não guarda em celeiro, acorda cantando os bichinhos, e a gente que é crente acorda coçando a cabeça, meu Deus, como é que vai ser? Como é que pode? Aí Jesus vem e diz, e eles não são? Vocês são muito mais valiosos para mim do que eles. O Espírito Santo, Deus te fez a imagem e semelhança dele. Mas quando a gente para viver isso, porque é o que eu estou falando, é a prática que faz a diferença. Saber disso não vai fazer diferença, é a prática. É quando você sai daqui e diz, Deus, eu vou decidir viver uma vida de paz. Como é que eu faço isso? Eu não quero ficar inquieto. Então aí vem uma receita no texto, é uma receita. Olha só o que ele diz, não fique inquieto por coisa alguma, antes do que de ficar inquieto, porque a inquietação, ela dá sinais. É assim com você também? Eu não sei se acontece só comigo, e às vezes você tem um negócio para resolver, você vai deitar, aí a mente, o corpo pode estar arrebentado, e a mente não quer dormir, a mente quer resolver o problema. Aí você fica, rapaz, eu tenho que dormir, rapaz, eu estou cansado. Mas você está inquieto porque alguma coisa está roubando sua paz. Então, e você começa a ficar inquieto, e esses sinais começam a vir, e quando você perceber que a inquietação está batendo a porta da sua mente, seu coração, o texto diz, antes de você deixar isso entrar, tem algumas coisas que você pode fazer. Já sei, pastor, vou para a sala, aí eu ligo a TV. Não é não. O que eu posso fazer? Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Como? Pela oração. Aí eu falando isso com alguém disse assim para mim, pastor, mas Deus já não sabe? Sabe, mas tem que orar. E tem gente que usa até isso para dizer que não precisa nem falar com Deus, porque Deus já sabe tudo. Mas claro que você tem que falar com Deus. Você tem que contar para Ele. Contar o quê, pastor? O que está te deixando inquieto, ou querendo te deixar inquieto. O que é que está querendo roubar a sua paz? Você tem que contar para Ele. Como é que eu conto alguma coisa a Deus ou para Deus? Pela oração. Pela oração, não tem outro jeito. Deus pode falar com a gente de diversas maneiras, mas com Deus você só fala de um jeito, oração. Não tem outro jeito. Então você tem que perceber, querendo roubar a tua paz. Senhor, eu preciso conversar com o Senhor. Oração é uma conversa com Deus. Aí vai muito da sua intimidade com Ele. Senhor, eu mesmo já teve caso de eu falar assim, Senhor, está aqui, essa cadeira aqui, Senhor, senta aqui. Para mim, eu tenho lá os meus bate-papos com o Senhor. Deixa eu conversar um negócio com o Senhor. Senhor, eu estou sentindo um negócio esquisito aqui. Senhor, eu estou achando isso, estou pensando assim, estou pensando assado, estou sentindo isso. Não gostei disso, tive um dia assim, tive um dia assado. Ele já sabe tudo. Mas quando você começa a falar, e é um dos pontos da psicologia, psiquiatria, você começa a falar com Deus, é remédio, seu coração, sua mente atribulada, você começa a falar com Deus, fala com Deus, fala com você está orando, você vai falando com Deus, Deus, isso me deixa inquieto, isso está roubando minha paz, está querendo me atormentar, meu Deus, eu sinto isso, meu Deus, eu preciso resolver aquilo, meu Deus, eu preciso de ajuda, meu Deus, e vai falando, pastor, até quando, vamos ver, está tudo na receita. E a
paz de Deus, é ela que a gente quer, não é? A paz de Deus, que excede todo entendimento. Por que ela é, olha para mim, por que ela excede o entendimento? Por que ela é difícil de entender? Porque você pode desfrutar de paz mesmo em tempo de guerra. O mundo pode estar desabando lá de fora e você num estilo de vida por cima disso, em paz. Mas essa paz é da onde? É de uma confiança que você tem que Deus está no controle da sua vida. Ele está tomando conta disso, Ele está vendo isso para mim. Por quê? Porque eu falei com Ele, porque eu creio nele, porque a palavra diz, porque o Senhor prometeu, e você descansa nele. Então, a paz que excede o entendimento, olha que milagre lindo, guardará os vossos corações. Aí a minha versão aqui, a mesma do telão, diz, e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Isso é milagre. Sabe o que você está sentindo? Deus quer guardar você disso. E Ele tem poder para isso? Tem, Ele tem poder para isso. Ele tem poder para guardar o seu coração disso, sabe? Coisa que você escuta, sujeira que jogam em cima de você ao longo do dia. E o Senhor pode guardar o seu coração e você não perder uma noite de sono por causa disso. Você ter os seus sentimentos blindados e guardados pelo Senhor. Gente, que milagre tremendo. Então, ó receita, eu não posso ficar inquieto por nada, estou percebendo que a inquietação está querendo chegar, o que eu faço? Antes, eu vou falar com Deus. Então eu vou para a sala, eu vou para o quarto, eu vou para o banheiro, eu vou para a igreja, eu vou falar com Deus, eu começo a falar com Deus, começo até com sinais de inquietação. Pai, eu estou assim, estou assado, estou sentindo isso, vou falando, fala, amém, estou inquieto ainda, fala mais, amém, fala, estou inquieto, fala mais, fala até quando, pastor? Até a paz, até você sentir a paz é um sinal, opa, chegou, Deus deu, fui abençoado, paz guardou o seu coração, na hora que você falou, você amém, nossa, que alívio, obrigado, Jesus, e lá fora parece que está tudo do mesmo jeito, e às vezes até está, mas no meu coração eu sei, Deus está no controle, eu estou em paz, então glória a Deus. Agora, você pode dizer amém, você pode levantar da oração, você pode cumprir mais um dia de guerra, de batalha, porque a paz de Deus está guardando. É interessante isso, porque é até assim que os crentes normalmente se cumprimentam, né? Não é assim? E aí, irmão, a paz. E às vezes a pessoa está mais perturbada que você, te dando paz. Que paz? Então a pessoa tem que ter paz para dar, não é? A paz de Deus, querido. A paz do Senhor, a paz de Cristo, a paz que excede todo entendimento, guarda a sua vida. Então, da minha concepção, a imagem que eu tenho de paz é mais essa do que a outra da praia. Coloca essa aí para mim, por favor. Aquela figura ali. Estão vendo? O que vocês veem nessa figura, gente? Eu vejo um monte de tanque de guerra passando ali, o que significa que está acontecendo alguma coisa feia, e duas crianças que não estão nem, minha mãe dizia, nem azul, nem aí, brincando com o carrinho. Quando nós estamos em paz com o Senhor, nós dormimos, entre aspas, no meio da tempestade. Jesus deitou no barquinho, e os discípulos, vamos morrer, Jesus dormindo. Em Atos 12, Pedro seria apresentado no próximo dia para ser morto, como Tiago já havia sido morto alguns dias antes pela espada, e ele estava, 16 soldados guardando ele, e ele dormindo, e a igreja orando por ele, e ele dormindo. Vai ter fé assim na Igreja da Graça, irmão? Olha que paz. Você ia conseguir dormir sabendo que amanhã é o dia da sua execução? Não, o Senhor está no controle, o Senhor é que me guarda, o Senhor me livra, mas amanhã você tem que resolver, tá, e aí, você não dormir hoje, você ficar louco, correndo para cima, gritando, resolve? Vai resolver o problema? Então, querido, descansa em Deus,
Confia no Senhor. Eu não estou plantando no seu coração uma atitude de irresponsabilidade. Não é isso, não é descompromisso. Não é uma atitude de reverência. É uma atitude de confiança. Deus, eu declaro confiança em Ti, meu coração é Teu. Meu Pai, o que eu podia fazer era orar, confiar. Tudo que eu podia fazer eu fiz. Então o Senhor está no controle. A vitória é minha. Estou em paz. O Senhor está na frente. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Aplauda Ele, que Ele merece. Eu quero orar por você. Fecha os teus olhos, querido, em nome de Jesus. Pode ser sentado mesmo. Pai, Tu és o dono da paz. Tua palavra diz: o príncipe da paz. Paz é um dos nomes do Senhor. Deus, Shalom Adonai, nós Te adoramos aqui nesse domingo pela manhã, porque em Ti, o Senhor nunca mentiu para a gente. O Senhor disse que em Ti teríamos paz. O mundo não tem essa paz para nos dar, porque Deus, se depender de que tudo sempre tem que estar bem para termos paz, qual então será a diferença de ter tido encontro com o Senhor? Porque aí fora, Pai, tem gente que nunca colocou os pés dentro de uma igreja e vive a paz das circunstâncias. Aqui dentro tem que ser diferente. Aqui, meu Pai, eu tenho homens e mulheres que são diferentes, que decidiram, como rei Asa, buscar o Senhor. Esse negócio de viver sem lei, sem palavra, sem Deus, isso não é para nós, Pai. Nós queremos um estilo de vida, nós queremos levar, meu Pai, um estilo de vida que represente bem o Senhor. Queremos desfrutar, Deus, de paz, tranquilidade, independentemente das circunstâncias que nos cercam. Isso simplesmente porque confiamos em Ti, simplesmente porque entendemos que o Senhor está na frente, o Senhor está no controle, é o Senhor que opera, é o Senhor que livra, é o Senhor que sara, é o Senhor que cura, é o Senhor que liberta, é o Senhor que prospera, é o Senhor que nos dá sabedoria para resolver problemas. Tudo vem de Ti. Por isso precisamos estar linkados, como os ramos em João 15, precisamos estar ligados na videira, e então os frutos virão para a Tua glória. Diga: Pai, faço nessa manhã uma aliança, um pacto contigo, como fez o rei Asa, de buscá-lo, Deus, não apenas nas minhas necessidades, nas minhas angústias. Eu quero, Senhor, buscá-lo como estilo de vida, todos os dias da minha vida. Eu quero ter comunhão com o Senhor, eu quero caminhar com o Senhor, eu quero andar com o Senhor, quero viver do Teu lado, e Te peço, dá-me essa graça, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o nosso Senhor, vamos aplaudir o nosso Senhor, o Deus de toda paz.